Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. A paz do Senhor com meus irmãos. É um prazer, é um privilégio. Graças a Deus, estava um tempinho sem colocar vídeos no canal, devido à correria do dia a dia, né, irmãos? Existem alguns desafios para quem se propõe a fazer a obra de Deus. E um dos grandes desafios de todo obreiro é esse desafio que nós temos enfrentado, irmãos. Por isso nós não temos conseguido colocar muito vídeo. Mas qual o desafio, pastor? O seguinte, né? Nós temos a família, nós temos o trabalho e temos o trabalho com a igreja. Então esse é o desafio do obreiro, né? De ele conseguir responder esses três desafios: a obra de Deus, né? A família, né? E o trabalho secular, né? E temos conseguido vencer esse desafio. Graças a Deus por isso, né? Estávamos um tempo sem colocar vídeo, mas hoje estamos aqui para colocar o vídeo no canal. Então, meus irmãos, agora nós vamos estar com mais constância. Estamos com programa de rádio, tá para começar também. Já fechamos com a rádio, está tudo certo. Vai ser bênção de Deus, irmãos. Meus irmãos congregados, é você que está na cidade de Biúna e você que não, que está ouvindo o vídeo, que acompanha o canal. É um prazer, é uma alegria estar com você aqui. Meus irmãos, eu queria falar de um tema muito rápido. O vídeo vai ser rápido hoje, né? Deus colocou no meu coração de eu fazer um vídeo hoje. Eu quero falar sobre o jejum, né? São 4 assuntos sobre o jejum, né? Eu quero falar sobre o jejum normal, quero falar sobre o jejum parcial, quero falar sobre o jejum absoluto, né? Só que eu vou fazer em tópicos de vídeos, né? Então esse vai ser o primeiro vídeo. Eu vou falar do jejum normal. Irmãos, é algo muito raso, mas vai ser o suficiente para você meditar na palavra e entender um pouquinho mais. Nós não vamos esgotar o assunto, porque isso não é possível, né? Quando fala da palavra de Deus, a palavra, ela é inesgotável, ela é a palavra do Senhor, tá? Irmãos, muito bem. A minha preocupação de falar de jejum sim, tem pessoas que estão muito tempo no Evangelho, isso é importante, mas Deus colocou no meu coração de falar do jejum, porque nós temos muitos novos convertidos na cidade de Biúna, né? E às vezes teve um irmão se perguntando: pastor, mas como jejuar? Como que eu faço? Né? Então, irmãos, vamos falar uma coisa bem rasa aqui sobre o jejum, irmãos. O jejum. Por que jejuar? Será que nós temos que jejuar mesmo? Há uma necessidade do cristão jejuar? O que a Bíblia diz sobre o jejum? Que jejum é esse? É normal? Jejum absoluto? Jejum parcial? Como que funciona? Será que Deus recebe o jejum mesmo? Né? Como que eu jejuo? Né? Então, irmãos, eu queria deixar um versículo para meditação aqui. O vídeo vai ser bem rápido, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Olha o que está dizendo aqui, ó. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas das vezes, e os seus discípulos não jejuam? Respondeu Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, e quando o noivo está com eles, dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Irmãos, aqui é um episódio onde nós vemos os discípulos de João Batista, eles estão interrogando a Jesus, né? Uma das poucas vezes que nós vemos os discípulos de João Batista interrogando a Jesus, porque ao parecer deles, Jesus está ensinando errado, né? Ao parecer deles, porque João ensinou que eles têm que jejuar, né? E Jesus, os discípulos de Jesus não estão jejuando, né? Então o que acontece, irmãos? Jesus, quando ele diz no versículo aqui de número 14, né, que enquanto o noivo está, né, Jesus está falando do momento que Jesus está com os discípulos. Então não havia necessidade de jejuar, mas chegaria um tempo em que Jesus seria tirado, né? Ele seria morto. E aí sim eles jejuariam. É um momento de festa, Jesus está entre eles, né? Então o que acontece? Pastor, mas Jesus está explicando para não jejuar, não devemos jejuar? Não, não é isso, irmãos. O jejum, ele é importantíssimo na nossa vida espiritual. Ele é muito importante, o jejum. Só que desde que a gente não levamos o jejum como uma rotina, né? Lembra daquelas 2 orações do publicano e do fariseu? O fariseu, na oração dele, a religiosidade atrapalhou aquela comunhão que ele tinha com Deus. Por que eu digo religiosidade?
Porque ele vai dizer: obrigado, Senhor, por eu jejuar todos os dias. Obrigado por eu não ter pecado. Então, quando nós oramos ou jejuamos como uma troca, como uma barganha, como uma religiosidade, Deus não recebe este jejum. Como que eu devo jejuar? Eu devo jejuar, irmãos. Tem alguns tópicos que eu queria falar aqui, mas uma das questões importantes do jejum é quando nós jejuamos, irmãos, sem barganha, sem troca, sabe? Sem religiosidade, entendeu? Não pode ser uma coisa mecânica. O jejum precisa ser sincero, íntegro, reto. E às vezes nós levamos um jejum como que nós jejuando, nós estamos obrigando Deus a fazer algo. Nós não obrigamos Deus a fazer nada. Quando nós jejuamos, nós se humilhamos diante de Deus. Nós apresentamos as nossas necessidades diante de Deus. Nós não jejuamos porque nós somos fortes. Nós não jejuamos porque nós somos grandes, né? Tem pessoas que confundem o jejum, irmãos, com somos grandes. Não, o jejum, ele é um ato de humilhação, né? Eu queria falar do jejum normal hoje nesse vídeo. Depois nós vamos falar do outro tipo de jejum, mas eu queria falar do jejum normal. Como assim jejum normal? É o jejum bíblico. Os demais são jejum bíblico também. Mas eu queria falar desse jejum normal que o próprio Jesus, ele praticou esse jejum. Olha o que diz aqui, irmãos. Em Mateus capítulo 4, versículo de número 2. Lembra quando Jesus ele foi conduzido, ele foi levado, né, pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, né? Olha o que diz aqui no versículo 2, né? Versículo 1 em diante. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vocês percebem aqui, irmão, que Jesus, o texto fala, no versículo 2, finalzinho do versículo 2, que Jesus, ele teve fome, né? Você percebe que a Bíblia, quando ela fala uma coisa, é aquilo que a Bíblia está falando, de uma forma literal. Jesus teve fome. Você percebe que Jesus não está falando que Jesus teve sede? Jesus teve fome. Então, a probabilidade aqui de Jesus estar fazendo um jejum é apenas com água, irmãos. Apenas com água, né? Jesus teve fome, não sede. Então, há uma grande possibilidade aqui de Jesus ter feito esse jejum apenas, né, de comida, né? E nós percebemos, irmãos, e eu quero falar aqui uma coisa, irmãos, que é importantíssima, irmãos. O jejum, ele precisa fazer parte da nossa vida. O jejum, ele precisa fazer parte da nossa vida. Deus, pela sua infinita misericórdia, ele me deu grandes experiências através do jejum. Quantas coisas que foram impedidas através do jejum, né? Só que as pessoas confundem o jejum, irmãos, como algo autossuficiente, como algo como que eu vou explicar para os irmãos? Como que quando eu jejuo eu me torno melhor que a outra pessoa, ou quando eu jejuo eu mostro para alguém que eu sou mais espiritual, né? Olha o que diz aqui, irmãos. Eu separei alguns versículos aqui, rapidamente. Eu achei interessante esse versículo aqui. Irmãos, depois você medita na sua casa, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Ana, quando ela está sendo debochada por Penina, né? Ela está num momento de dificuldade, num momento de sofrimento, num momento de angústia, né? Ela está em um sinal de humilhação, nada para ela está dando certo, ela é estéril, não pode gerar, e ela vai fazer um jejum, ela vai jejuar, ela não vai comer nada. A Bíblia diz que Ana não comia nada, e ela orava ao Senhor. Olha a força que tem, irmãos, um jejum com oração, né? É uma força extraordinária, tanto é que Deus, ele responde a Ana. Deus tira a Ana daquela situação de desafio, né? Também eu anotei aqui Lucas capítulo 2, versículo 37, fala da profetisa Ana.
ela tinha aproximadamente 84 anos de idade. Para mim não errar nas palavras, ó, Lucas capítulo 2, versículo 37, irmãos. Vai falar dessa profetisa, que ela jejuou e ela orou também, irmãos. Lucas capítulo 2, versículo 37, irmãos. Olha que coisa incrível aqui que vai dizer, ó. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejum e oração. Né? A profetisa Ana, ela foi casada por 7 anos com o esposo, ficou viúva e ela jejuava e orava ao Senhor. E ela glorifica a Deus porque ela presenciou a promessa antes da sua morte, na sua velhice, de Jesus Cristo. Então existem vários fatos, irmãos, do jejum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Eu quero deixar um versículo também aqui, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18. Irmãos, outra coisa importante, irmãos. Pastor, eu posso jejuar dormindo? Não, irmãos. Tem pessoa que fala assim, eu vou começar o jejum meia-noite e aí eu entrego 6 horas da manhã. Só que aí eu vou dormir, né? Que jejum é esse que eu vou dormir? O jejum, irmãos, é quando você abre mão de muitas coisas, né? É um momento que você vai ficar ligado com Deus, né? A importância do jejum, né? Mas aí a pessoa fala que vai jejuar e vai dormir, né? Que jejum é esse, né, irmãos? Aí fica fácil jejuar. Cadê o sacrifício? Cadê a entrega, né? Cadê a entrega? Outra coisa, irmãos, que acontece muito, deixa eu ler aqui o versículo, Mateus capítulo 6, versículo 16, né? Olha o que diz aqui, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 16 ao 18. Olha o que está falando aqui. Mas, versículo 16. Respondendo Simão, Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus, deixa eu ver se perdão, irmãos. Mateus capítulo 6, estou aqui no 16. Irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha o que Jesus disse. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de se aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, quem já viu aqueles irmãos que vai jejuar? Irmãos, não, nada contra, mas quem já viu aqueles irmãos que vai jejuar? Ele pega o vídeo e fala, estou aqui jejuando há 15 dias, estou aqui jejuando há tantos dias, e quer demonstrar, irmão, muitos, não é todos, mas muitos querem demonstrar mais super-homens que outros. E o jejum não é para se achar melhor que alguém. O jejum é algo secreto, entendeu? É algo muito íntimo entre você e Deus. Então, quando nós fazemos o jejum em secreto, né? É em secreto. É que nem aquelas pessoas que vão ajudar alguém, eles tiram a foto. Que nem o galardão deles já está aqui. Então, irmãos, o jejum é algo extraordinário quando nós fazemos em secreto com Deus. Sabe? Nós não jejuamos para mostrar para alguém que somos melhores que alguém. Nós jejuamos no secreto com o Senhor Jesus. Esse é o sentido do jejum, irmãos. É algo cadeias são quebradas, né? Eu tive uma experiência uma certa vez, irmãos. Deus falou fortemente no meu coração e eu queria fazer um jejum. Isso faz um tempo atrás, né? Eu queria fazer um jejum e eu tinha vontade de fazer esse jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Me organizei, junto eu, mais 2 amigos, né? Inclusive, se eles estiverem ouvindo, um abraço para eles. E nós fomos para o Monte de São Roque, é um monte muito alto aqui, que tem ali na região do interior, próximo a Mairink, ali, em São Roque. Irmãos, eu fiz esse jejum de 3 dias, irmãos, sem nada, né? Um amigo meu que estava conosco, ele fez um pão e água,
né? E eu e mais um outro amigo que estava junto também fizemos apenas de nada. E é o jejum absoluto, né? Eu não fiz nem com água. 3 dias, irmãos. E no terceiro dia, irmão, na madrugada, eu me lembro como se fosse... Eu tenho isso nítido na minha mente. Quando foi aproximadamente 4 horas, eu já estava meio debilitado, irmãos. E eu falei com Deus, Deus, eu vou entregar esse jejum. E comentando entre nós ali, um jejum, nós estávamos no mesmo propósito, né? E entregamos o jejum. Entregamos o jejum. Irmãos, quando eu entreguei o jejum, eu escutei meu nome na mata por 3 vezes. Michael! Eu senti aquele medo, sabe, irmãos? Quando Deus fala com o homem, o temor, né? O medo dos discípulos, naquela visão que Deus leva a eles, monte, eles tiveram medo. Na primeira vez, eu achei que só eu ouvi esse barulho na mata. Na segunda vez, eles ouviram também. E ficaram com medo. Falou, aqui é um mato distante, um monte muito longe, alto, São Roque. Quem já foi no Monte Sabó sabe que é tudo muito longe. E por 3 vezes, irmãos, eu ouvi meu nome. Depois daquele dia, daquele propósito de jejum que eu fiz com o Senhor, eu vi que alguma coisa mudou no mundo espiritual, meu favor. Deus me deu uma experiência, irmãos, de que eu não precisava nem colocar a mão. De eu passar ao lado da pessoa, chegar no culto, eu passava perto, a pessoa já caía manifestada. Tem um amigo meu que eu orei por ele, o Bruno, até mandar um abraço para ele se estiver ouvindo. Ele mora em Osasco, o Bruno. E ele estava tendo problema com vícios, e eu orei por ele e ele foi liberto na mesma hora, irmãos. Eu vi que aquele dia, aquele propósito que eu fiz com Deus, mudou algo no meu ministério, transformou algo em mim. Eu recebi algo de Deus, né? Então, irmãos, o jejum é algo muito importante na nossa vida espiritual, né? O jejum é algo extraordinário. E eu já vi a diferença, irmãos. Você que está me ouvindo, se você puder, faça a diferença. Compare uma semana em que você jejua com a sua vida diferente para uma semana sem jejum. Você fica mais sensível ao Espírito Santo. Você ouve um louvor, o Espírito Santo de Deus, você fica mais íntimo dele. Sabe? É uma coisa mais sensível, é algo muito extraordinário que você recebe de Deus. E quando, irmãos, eu estava fazendo esse jejum, irmãos, eu percebi uma diferença. Deus me deu uma experiência de orar por um rapaz que ele tinha legião pesada. E quando eu colocava a mão sobre a pessoa apagava, caía, puf, né? E a pessoa ficava ali, e depois eu ponhava a mão, expulsava e a pessoa era liberta. Ou seja, a força do jejum. Depois, passou o tempo, e eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa, e eu cheguei lá, era aquela mesma pessoa que eu orei aquele tempo na igreja. Só que essa mesma pessoa, que eu fui orar por ela, agora eu não tinha jejuado naquele dia. Era a mesma pessoa, os mesmos demônios que estavam sobre ela. Uma pessoa que estava se firmando, ia, voltava, não estava na igreja, saía. E eu percebi isso, irmãos. Eu tive aquela luta para expulsar. Expulsava um, vinha outro. Expulsava um, vinha outro. Expulsava um, vinha outro. Por quê? A falta de consagração, a falta de preparo exige um pouquinho mais de esforço, né? Então, o jejum, irmãos, com oração é algo importantíssimo, mas muito importante, irmãos. O jejum,
ele precisa fazer parte de todo cristão, né? Eu poderia falar aqui de Atos, capítulo 13, quando... Eu vou ler aqui para os irmãos verem. Atos, capítulo 13, quando Paulo está para sair com a sua primeira viagem missionária, né? Aí diz, e separou Paulo e Barnabé para a obra que os tinha chamado. Olha o que diz aqui, ó. Olha o versículo de número... E servindo eles, versículo número 2. E servindo eles no Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Olha o versículo 3, irmãos. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, o despediram. A gente sabemos o resultado da viagem missionária. Quando eles saem na sua primeira viagem missionária, milagres acontecem. Coisas extraordinárias acontecem. Por quê? Porque eles viviam debaixo de um jejum e viviam debaixo de uma oração. Pastor, tá, mas eu tomo remédio, pastor. Eu tenho problema de pressão, eu tomo remédio, Deus não vai receber meu jejum. Irmãos, Deus ele é sábio, Deus ele é inteligente. Ele sabe das suas limitações. E de maneira alguma, irmãos, você vai suspender remédio, vai... Não. Pela sua fé, Deus sabe a necessidade que você tem. Você jejue normalmente. Tome o seu remédio. Jejue. Tenha fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas espero. Você precisa crer. E Deus ele vai agir através do jejum. Então, irmãos, o que acontece? Eu vou ler aqui, eu acho que eu nem li, né, irmão? Mateus capítulo 6, versículo 16 e 18, para encerrar o vídeo, já que está ficando muito grande. E eu não queria deixar esse vídeo grande, eu queria deixar ele bem curtinho. Mas o irmão sabe que eu começo a falar. Às vezes eu tô querendo ir embora do culto, vou conversando com o irmão, converso com outro. Quando vai ver a hora, vai embora. Né? Vamos lá, irmãos. Mateus capítulo 6, versículo 16. Olha o que está dizendo aqui. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. É verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuam. Ensina a teu pai no secreto. Outra coisa, irmãos, que eu falei para os irmãos, tem pessoas que jejuam e falam para tudo, estou jejuando. Estou jejuando. Irmãos, é algo secreto. Você tem que entender que quem recebe jejum é Deus, não é o homem. Tem pessoa que quer mostrar que o homem tem essa necessidade de ser validado pelo homem. Mas você precisa ser validado por Deus, irmãos. Esse é o segredo. Ser aprovado por Deus e não pelo homem. Né? Então, o que acontece, irmãos? É algo muito secreto. É algo muito secreto. Muito sincero. Entendeu? É algo muito íntimo de você e Deus. Já aconteceu comigo isso? Eu acredito que você que já jejuou, já aconteceu também. Se não aconteceu, vai acontecer. Às vezes acontece isso muito com a minha esposa. Às vezes, nem foi que dia. Ontem, eu estava jejuando. Foi no domingo. Foi domingo agora. Ontem de ontem. E ela falou, vamos almoçar? Eu falei, não quero almoçar. Estava minha sogra, meu sogro lá. E ela falou, vamos almoçar? Eu falei, não vou almoçar não. Ela falou, vamos almoçar, por que você não quer almoçar? Vamos almoçar. E eu falei para ela, né? Eu falei, não, que eu estou em jejum. Eu não queria falar, mas eu tive que falar para ela entender que eu estava no propósito, né? Ai, Deus não vai receber porque eu contei. Deus sabe a sua mente. Eu não falei para ela para mostrar para ela que eu estou jejum. Eu falei para ela entender. Ou então a pessoa vai te oferecer um café. Toma um café. Fica insistindo. Aí para você não ficar naquela situação que você está rejeitando. Falou, irmão, eu estou jejuando. Deus sabe o seu coração. Deus sabe que você não está falando para que a pessoa saiba que você está jejuando. Você está falando para a pessoa para você não quebrar o propósito, né? Uma coisa boa. Tem pessoas que não aguentam ficar sem rede social, sem Facebook. Tem pessoas que gostam de um programa, de uma televisão. Faça um jejum daquilo que você gosta. Sabe, abre mão daquilo. Uma das dificuldades do meu jejum é o café da manhã. Eu gosto de um cafezinho, mas você abre mão daquilo que você gosta, sabe? É um sacrifício diante de Deus. E Deus, ele recebe.
Tem muitas, irmão, muitas e muitas e muitas passagens sobre o jejum, né? Mas no próximo vídeo eu cito sobre... Nós falamos do jejum normal. O jejum normal é aquele que você ora, apresenta ao Senhor este jejum e você toma água e não se alimenta. Se abstém só de comida, né? Depois eu quero falar com os irmãos, vou fazer um outro vídeo para falar sobre o jejum absoluto. Tem na Bíblia o jejum absoluto. Tem na Bíblia o jejum parcial. Nós falamos agora sobre o jejum normal. E eu quero falar também para os irmãos fazer um vídeo sobre o jejum sobrenatural. São 4 tipos de jejum. O jejum normal, depois tem o jejum parcial, jejum absoluto e jejum sobrenatural, né? Os 4 jejuns Deus recebe, desde que você saiba fazer. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, estamos com muita novidade. Estamos para começar um programa de rádio, né? Na Igreja Pentecostal Congregados em Cristo. Deus nos deu uma visão, graças a Deus por isso. Almas têm se chegado ao Senhor Jesus. Nós vamos começar um programa na rádio, já adiantando para vocês, querendo Deus, todos os dias de domingo a domingo, das meia-noite às 2 horas da manhã. Nós vamos estar numa programação da rádio Querendo Deus, tá bom? Vai ser bênção de Deus, tá bom, irmãos? Estamos juntos nesse propósito. Os irmãos fiquem firmes, congregados em Cristo, né? A vontade do adversário é que nós recuamos. A vontade do adversário é que nós paramos. A vontade do adversário é que nós desistimos. Mas a vontade de Deus é que nós caminhamos. A vontade de Deus é que nós nos levantemos. Essa é a vontade de Deus. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, Deus guarde a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Deus abençoe, povo de Deus. Que Deus lhe guarde, lhe proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até mais, Deus abençoe. Fique com Deus.